Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Lendo sobre George Bernard Shaw, em 1907, um personagem dele solta uma frase, assim, meio irônica, Qual frase? falando que a Inglaterra estava sendo dominada pela ralé cosmopolita, uma mistura de alemães, judeus, americanos, estrangeiros em geral. Ralé cosmopolita? Nossa, é engraçado mesmo comparar com hoje, né? Que a gente ouve falar em elite global. Exato. De ralé sem raízes para elite global, em pouco mais de um século. É uma mudança de percepção, assim, gigante. Totalmente. E essa virada de chave, essa ambiguidade toda, é um ponto de partida excelente para nossa conversa de hoje. Que é justamente sobre isso, né? Isso. A gente vai mergulhar nessa relação histórica, que é bem complexa, cheia de vai e vem, entre identidade judaica e essas ideias de cosmopolitismo e nomadismo. É uma história longa que atravessa séculos. Pois é, o material que a gente levantou para essa análise cobre um período bem extenso. Vai lá do Iluminismo, século XVIII, e chega até os dias atuais, né? Mostrando como essa conexão foi vista, foi usada, principalmente na Europa. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar desvender um pouco como esses rótulos que, olha, muitas vezes vinham carregados de estereótipos antissemitas, né? Aquela coisa de ligar judeus a dinheiro, a uma suposta falta de pátria, de raízes. Sim, essa associação é muito persistente. Muito. E a gente quer entender como esses rótulos acabaram funcionando como uma espécie de, sei lá, termômetro social. Um teste para medir as tensões em debates maiores sobre identidade nacional, sobre mobilidade, sobre o que fazer com quem é visto como diferente. E tem aquela expressão específica, né? Que foi usada de forma muito cruel. Sim, vamos dar uma atenção especial para ela. Cosmopolita sem raízes. Foi uma arma usada tanto pelos nazistas quanto pelo regime do Stalin para atacar e perseguir judeus. Terrível. Certo. Então, vamos começar a desenrolar isso. Lá atrás, no Iluminismo, a própria ideia de ser um cidadão do mundo, o Weltbürger alemão, estava começando a circular. Como os judeus entraram nessa conversa inicial? Olha, foi quase que imediatamente. Assim que o conceito de cosmopolitismo apareceu, os judeus viraram, tipo, o exemplo prático para discutir se aquilo era bom ou ruim. Um estudo de caso, digamos assim. Exato. Por um lado, tinha gente que via a emancipação dos judeus como uma oportunidade, uma chance de liberar o potencial cosmopolita que eles teriam. O Abbé Grégoire, lá na França, defendia que eles tinham que ser cidadãos plenos. Ah, sim. E teve o Lessing com aquela peça famosa, Os Judeus. Ele criou um personagem viajante super bem vestido, elegante, que no começo ninguém saca que é judeu. Era para desafiar os preconceitos mesmo, sabe? Era a visão mais otimista da coisa. Mas imagino que essa visão otimista não era a única na praça, né? Sempre tem o outro lado da moeda. Com certeza. Muitos pensadores importantes da época viam os judeus justamente como o oposto do cosmopolita ideal. Falavam que eles eram muito fechados, muito particularistas, nômades fora do tempo, incapazes de ter um pertencimento real, sabe? Tipo quem? Figuras como Herder, Fichte, eles batiam na tecla de que os judeus eram um estado dentro do estado, um grupo separado. Para eles, o verdadeiro cosmopolitismo tinha que ter raízes. E os judeus, supostamente, não teriam isso. Interessante essa ideia de um cosmopolitismo enraizado. E o Kant? Ele que falou tanto de cidadania mundial, de hospitalidade universal. Como ele se encaixava nisso? Então, o Kant é um caso bem complexo. Ele defendia o Weltbürgerrecht, esse direito à hospitalidade universal, né? A ideia de que qualquer pessoa deveria ser, em princípio, bem recebida em qualquer lugar. Certo. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha lá suas ressalvas sobre os judeus. Achava que eles estavam meio à margem da história, que precisavam da mediação grega para se conectar ao universal. E via com uma certa desconfiança essa imagem de nação de mercadores. Ele chegou a usar aquele ditado antigo, caveat emptor, né? Que o comprador se acautele. Uma insinuação de que talvez não fossem totalmente confiáveis no comércio. Uma visão bem ambígua, assim. E essa desconfiança já apontava para a ligação entre judeus e dinheiro, então? Desde aquela época? Exato. Essa associação já estava se formando ali, sim.
Na famosa enciclopédia francesa, por exemplo, o verbete de Jaucourt já ligava os judeus ao comércio, à usura. Ele até argumentava que a mobilidade deles não era bem uma escolha cosmopolita, mas uma consequência da perseguição histórica. Entendi. Quer dizer, a ideia do judeu como alguém imóvel, ligado ao capital, meio desenraizado, isso já estava se desenhando lá atrás. Já estava. E isso vai ganhar muita força no século seguinte. Que é o século XIX, né? O século do nacionalismo explodindo na Europa. Imagino que a figura do nômade virou um contraponto ainda mais forte ao cidadão ideal, aquele bem enraizado na sua nação. Exatamente. O nômade passou a ser visto de forma muito negativa, quase sempre. Era o oposto do cidadão patriota, leal, com raízes fincadas no solo nacional. E aí, a ligação antissemita entre judeus, nomadismo e capital ficou ainda mais escancarada, mais agressiva. De que forma isso aparecia? Olha, pensadores influentes, mas declaradamente antissemitas, como o Wolfgang Dewing, não tinham papas na língua. Chamavam os judeus de ciganos da Palestina, por exemplo. Nossa. E o Werner Sombart, que era um sociólogo importante, descreveu os judeus como beduínos inquietos. Ele chegou a falar de uma natureza parasitária tanto do nômade quanto do judeu capitalista. Era um discurso que, infelizmente, encontrava eco. Que pesado. Chegaram a usar até a Bíblia para isso. Sim, distorceram passagens com uma história de Jael e Cícera para pintar o judeu nômade como traiçoeiro, como alguém que violava as regras da hospitalidade. Era uma construção de imagem muito negativa mesmo. E como as comunidades judaicas lidavam com esses ataques? Devia gerar um debate interno enorme, imagino eu. Gerava, e muito forte. Havia uma tensão grande. De um lado, gente como Pinsker, que via no nacionalismo judaico, na criação de um lar nacional, a única saída para essa condição de eternos nômades, é acabar com essa vulnerabilidade. O início do pensamento sionista moderno, né? Isso. Mas do outro lado tinha gente como Kohler, que defendia o cosmopolitismo. Argumentava que essa capacidade de viver em diferentes culturas era, na verdade, uma força, uma prova do universalismo da mensagem judaica. E os intelectuais, como eles entravam nessa? Muitos intelectuais judeus da época, como Zuns, Geiger, Steinschneider, fizeram um esforço enorme para mostrar que a literatura e a cultura judaicas, mesmo produzidas na diáspora, eram ricas universais. Eles viam a diáspora não como uma falta, mas como um espaço que permitiu o desenvolvimento de uma espécie de literatura mundial, o universalismo construído na dispersão. Que perspectiva interessante tentar ressignificar a própria diáspora. Mas imagino que muitos pensadores não judeus não compravam essa ideia, né? De jeito nenhum. Figuras importantes como Renan e Delitzsch batiam muito na tecla de que o nomadismo, essa falta de um território fixo, impedia o desenvolvimento de uma cultura realmente autêntica, profunda. Para eles, a cultura judaica seria sempre meio limitada, de segunda linha por causa disso. Entendi. Vamos avançar um pouco no tempo. Final do século XIX, começo do XX. Temos dois centros culturais e políticos muito importantes na Europa. Viena, capital do Império Austro-Húngaro, e Berlim, capital da Alemanha recém-unificada. Como essa tensão toda, judeus, cosmopolitismo, identidade, se manifestava nesses dois lugares? Eram cenários bem distintos, sabe? Viena era a capital de um império vasto, multiétnico. Em teoria, pelo menos, havia um ambiente que favorecia um tipo de cosmopolitismo mais aberto, supranacional. Claro, a cultura alemã era dominante, mas era um caldeirão de povos. Mas essa mistura toda não trazia suas próprias ansiedades? Trazia, e como? A mobilidade era uma questão central e gerava muita ansiedade. O trem, por exemplo, que era o símbolo dessa modernidade móvel, virou uma metáfora forte. O Freud mesmo, que era de Viena, O Freud. ele associou o medo que ele tinha de viajar de trem à sua própria identidade de judeu vindo do leste europeu, a esse desconforto com a mobilidade social, geográfica. Era uma coisa que mexia com as pessoas. E até doenças, né? Li algo sobre isso. O diabetes, por exemplo, chegou a ser rotulado, de forma pejorativa, claro, como doença judaica, associada ao estilo de vida urbano moderno supostamente capitalista dos judeus vienenses.
Era uma forma de marcar o corpo, né? E foi nesse caldeirão vienense que o sionismo moderno ganhou força, com Herzl, certo? Exatamente. Foi em Viena, muito como reação a esse antissemitismo crescente. O caso Dreyfus na França tinha abalado todo mundo e a própria Viena tinha eleito um prefeito abertamente antissemita, o Karl Lueger. Lugar, sim. Foi nesse clima que o Theodor Herzl propôs a criação de um Estado judeu, a Alt-Neuland dele, a velha nova terra. Seria a resposta definitiva para essa falta de raízes, para essa vulnerabilidade. Outro vienense famoso, o Stefan Zweig, também viveu intensamente essa tensão entre ser judeu e ser europeu, o particular e o universal. E em Berlim, como era a situação lá? A Alemanha tinha acabado de se unificar. Em Berlim, o contexto era outro. A Alemanha era um Estado-nação novo, forte, e o nacionalismo era muito intenso. Ali, o cosmopolitismo era visto de uma forma diferente. Ele deveria servir para fortalecer a identidade nacional alemã. Havia uma pressão muito maior pela assimilação, por se tornar alemão. E o antissemitismo também era forte. Muito. Intelectuais como Heinrich von Treitschke, com aquela frase terrível, "os judeus são nossa desgraça", tinham uma influência enorme. O clima era bem mais hostil à ideia de uma identidade judaica separada. Imaginou a angústia dos intelectuais judeus alemães nesse cenário. Era uma angústia profunda. Figuras como Walter Rathenau, que era um industrial e político importante, viviam um conflito interno gigantesco. Ele escreveu sobre essa divisão, essa luta entre se mimetizar na cultura alemã e manter uma identidade judaica autêntica. Ele via os judeus como um desafio para a própria modernidade alemã. E outros escritores também sentiam isso? Sim, o Jacob Wassermann, por exemplo. Ele escreveu uma autobiografia com um título que já diz tudo: Minha Vida como Alemão e Judeu. Expressa perfeitamente esse sentimento de não pertencer totalmente a nenhum dos dois mundos, de ser um estranho em ambos. E como os outros viam isso? É interessante notar que até observadores externos, como o W.E.B. Du Bois, o grande intelectual afro-americano que estudou em Berlim naquela época, percebeu isso. Ele notou como, na nova Alemanha unificada, o judeu era frequentemente visto como uma ameaça econômica justamente por causa do seu cosmopolitismo, da sua suposta falta de lealdade nacional. Entendi. Isso nos leva ao período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Um período de muita esperança, de um lado, com a Liga das Nações, de ideias de paz, mas também de radicalização extrema. Como os escritores judeus se posicionaram nesse momento sobre o cosmopolitismo? Foi um momento crucial. Muitos escritores judeus importantes, como Stefan Zweig, que a gente já mencionou, o Joseph Roth, o Lion Feuchtwanger, eles passaram a defender o cosmopolitismo de forma muito ativa. Viram nele um ideal para a Europa que precisava se reconstruir, superar os nacionalismos que tinham levado à guerra. E eles fizeram uma coisa interessante, né? Tentaram meio que inverter o sinal daquela imagem negativa do nômade sem raízes. Exatamente. Foi uma tentativa ousada pegar essa figura historicamente estigmatizada e transformá-la no protótipo do cidadão moderno, do europeu ideal. Aberto ao mundo, capaz de transitar entre culturas, justamente o que a Europa precisava para se unir. E como isso aparecia nas obras deles? O Zweig, por exemplo, ele realmente via a Europa unida como um projeto de vida. E ele achava que a sensibilidade judaica, moldada pela diáspora, tinha um papel especial em promover essa união, essa compreensão mútua. Tem exemplos disso? Sim, ele escreveu sobre personagens como Buchmendel, um humilde vendedor de livros judeu em Viena, cuja história trágica se torna um teste para os direitos humanos universais, para a hospitalidade europeia. E ele celebrou figuras históricas como Erasmo de Roterdã, que ele chamou de o primeiro europeu consciente. E ele chegou a olhar para o Brasil, né? Chegou. Ele viu no Brasil, com a sua mistura racial, um possível modelo de futuro cosmopolita. Uma visão que hoje a gente sabe que é bem mais complexa, até problemática, mas que mostrava essa busca dele por exemplos de convivência. O Joseph Roth também explorou muito essa ideia. Os romances dele frequentemente se passam em zonas de fronteira, em hotéis, cafés.
lugares de passagem, sabe? Como no livro Hotel Savoy. Os protagonistas judeus dele são quase sempre figuras liminares, que vivem entre mundos sem se encaixar totalmente em nenhum. E ele era mais crítico do nacionalismo judaico também, né? Sim, ele era bem crítico da ideia sionista de fixar a identidade num território específico. Ele valorizava mais um universalismo vivido na diáspora, nessa condição de estar entre lugares. E o Feuchtwanger, ele também estava nessa linha. O Feuchtwanger é interessante. Naquela trilogia famosa dele sobre o historiador judeu-romano Joséfo Flávio, ele começou defendendo o cosmopolitismo. Ele usou a Alexandria Antiga, com aquela mistura de culturas grega, egípcia, judaica, como um modelo histórico de resistência contra o tipo de nacionalismo fechado que o nazismo representava. Mas ele mudou de ideia depois. A experiência brutal do exílio, a perseguição nazista na pele, acabou mudando a perspectiva dele. No final da trilogia, escrita já durante a Segunda Guerra, a posição dele se aproxima mais de uma afirmação sionista, da necessidade de um porto seguro. A realidade dura acabou falando mais alto para ele. Faz sentido. Mas é impressionante pensar que essa defesa toda do cosmopolitismo por esses escritores acontecia justamente no momento em que o antissemitismo estava explodindo de forma avassaladora na Europa. Exatamente. Era uma faca de dois gumes muito perigosa. Enquanto eles tentavam dar um significado positivo, humanista ao cosmopolitismo judaico, o outro lado pegava a mesmíssima ideia e a transformava numa arma de ódio. O Hitler, por exemplo. O Hitler, no Mein Kampf, foi claríssimo. Ele identificou o judeu como a própria encarnação do cosmopolitismo. O cosmopolitismo era para ele o veneno que corroía a força e a pureza da nação alemã. E o Oswald T. Spengler, um pensador super influente na época, também associava o cosmopolitismo aos habitantes das grandes cidades, que ele via como desenraizados, decadentes, e a alusão aos judeus urbanos era óbvia. E essa demonização do cosmopolitismo, essa associação direta com judeus, nos leva direto ao ponto mais trágico, mais sombrio dessa história toda. O uso da expressão cosmopolita sem raízes como instrumento de perseguição pelo nazismo e pelo stalinismo. Sim, aí a coisa deixa de ser um debate intelectual e se torna uma ferramenta de extermínio e opressão. Ambos os regimes totalitários, nazista e stalinista, se apropriaram dessa expressão e a transformaram num xingamento oficial, num marcador para identificar inimigos a serem eliminados. Para as nazistas, a ligação era direta, né? Óbvia e direta. Cosmopolitismo, nomadismo, intelectualismo estrangeiro, tudo isso era judaico e, portanto, algo a ser erradicado. A rejeição de Hitler ao cosmopolitismo era parte central do seu antissemitismo. E mesmo filósofos que a gente estuda como Martin Heidegger chegaram a usar termos como nômades semitas e a falar do judaísmo mundial como uma força de desenraizamento metafísico que ameaçava o ser autêntico do povo alemão. É chocante ler isso hoje. É assustador. E na União Soviética de Stalin, como isso funcionou lá? Porque, em teoria, o comunismo se dizia internacionalista. Pois é, essa é a ironia trágica. Na prática, o regime stalinista também usou o cosmopolitismo como uma arma de perseguição interna, especialmente no pós-Segunda Guerra. Começaram expurgos, campanhas contra intelectuais, artistas, cientistas acusados de serem cosmopolitas sem raízes. E o que isso significava na prática? Geralmente significava ter alguma conexão com o Ocidente, admirar a cultura ocidental ou ter alguma ligação, mesmo que antiga, com figuras que caíram em desgraça, como Trotsky. E, embora não fosse tão abertamente racial quanto o nazismo, o antissemitismo estava ali sim, muito presente. De que forma? Numa campanha muito famosa no final dos anos 40, liderada pelo ideólogo Andrei Zhdanov, vários críticos literários atacaram especificamente escritores e artistas judeus. Eles associavam o cosmopolitismo a velhos estereótipos antissemitas. Falta de lealdade à pátria soviética, servilismo ao estrangeiro, intelectualismo abstrato. Era uma perseguição com o alvo certo, muitas vezes. Que situação pavorosa. Fico pensando nos escritores judeus, principalmente os de esquerda, que talvez tivessem tido alguma simpatia inicial pela Revolução Russa, pela União Soviética.
Ficaram completamente esmagados, prensados entre dois terrores. Pessoas como Alice Hurley Gerstel, Arthur Koestler, Maneses Sperber. Muitos deles experimentaram na própria pele a brutalidade dos dois sistemas. O livro Zero Infinito, do Koestler, é um retrato ficcional, mas muito poderoso dessa realidade, né? De como o indivíduo podia ser triturado tanto pela máquina nazista quanto pela stalinista. A Hannah Arendt analisou isso também, né? Sim, a Hannah Arendt, na análise dela sobre o totalitarismo, percebeu muito bem essa hostilidade comum dos dois regimes a qualquer ideia universalista, incluindo o judaísmo e o cristianismo. Viam essas religiões e suas éticas como uma ameaça ao controle total sobre o indivíduo e a sociedade. Essa longa, complexa e muitas vezes trágica história nos traz de alguma forma para tempos mais recentes, com a experiência dos judeus que migraram da antiga União Soviética após o fim do regime. Seriam eles, talvez, os novos cosmopolitas? Ou um novo teste decisivo? Olha, é uma ótima forma de colocar a questão. Porque, de fato, depois do colapso da União Soviética, houve uma imigração em massa de judeus, principalmente para a Alemanha, para os Estados Unidos e para Israel. E essas pessoas carregavam identidades múltiplas, muito complexas. Como assim? Eles eram russos pela cultura, pela língua que falavam em casa, eram judeus, às vezes, pela religião, mas muitas vezes por aquela definição de nacionalidade que constava nos passaportes internos soviéticos, uma coisa mais étnica ou cultural. Tinham a marca da experiência soviética, boa ou ruim, e de repente precisavam se adaptar, se tornar também alemães, americanos, israelenses. Era uma bagagem identitária enorme para carregar e negociar. E como foi essa adaptação? Essa experiência trouxe de volta algumas daquelas questões antigas sobre identidade, pertencimento, desenraizamento? Com certeza trouxe. Na Alemanha, por exemplo, isso foi muito visível. Surgiu uma literatura muito interessante de escritores como Vladimir Kaminer, Lena Gorelik, que exploraram justamente esses desafios. Aprender a língua, se integrar numa sociedade nova, lidar com os estereótipos que os alemães tinham sobre os russos. E essa identidade russa era complicada também, né? Sim, porque na Alemanha essa categoria de imigrantes russos acabou englobando tanto os judeus quanto os chamados Aussiedler, que eram alemães étnicos que viviam na ex-URSS e voltaram. Então, judeus e alemães étnicos vindos do mesmo lugar compartilhavam uma língua, uma certa nostalgia por uma Rússia idealizada, talvez, mas tinham status e experiências de integração bem diferentes na Alemanha. Uma situação bem particular. E nos Estados Unidos foi parecido? Temas semelhantes apareceram. A dificuldade de negociar a identidade russo-judaica, de encontrar um lugar dentro da comunidade judaica americana, que já tem suas próprias dinâmicas e história. O escritor Gary Steingart, por exemplo, retrata isso de forma muito ácida, muito engraçada e ao mesmo tempo profunda nos livros dele. Então dá para dizer que esses judeus russos se tornaram mesmo um novo teste decisivo para as sociedades que os receberam? Eu acho que sim. A experiência deles, essa identidade múltipla, essa mobilidade, levanta de novo todas aquelas perguntas sobre o que é multiculturalismo na prática, como funciona a integração, quais são os limites da identidade nacional num mundo que se diz globalizado. As ansiedades sobre pertencimento e alteridade continuam ali. Uau, que percurso fizemos. Então, se a gente for tentar amarrar tudo isso, a relação histórica entre judeus, cosmopolitismo e nomadismo é fundamentalmente uma história de ambiguidade, de contradição, né? Uma faca de dois gumes constante. Ordem estabelecida, ora como uma elite global também desenraizada e vista com desconfiança por outros motivos. Essa associação sempre foi uma ferramenta muito flexível, muito adaptável, usada tanto para incluir, embora bem mais raramente, quanto para excluir, marginalizar, perseguir, o que foi muito mais frequente, e, quase sempre, essa ferramenta foi envenenada pelo antissemitismo. No fundo, esses rótulos acabam dizendo mais sobre quem os usa do que sobre os próprios judeus, né? Sobre as ansiedades, os medos da sociedade em cada momento histórico. Perfeito. E a grande lição que parece ficar ao olhar para essa longa duração é essa persistência da ideia do judeu como teste decisivo.
Desde lá do Iluminismo, a maneira como uma sociedade lida com a figura do judeu em relação à mobilidade, ao pertencimento, à identidade nacional, à relação com o capital, acaba revelando muito sobre as próprias inseguranças e contradições dessa sociedade. Foi assim nos debates sobre a formação dos Estados-nação, foi assim na era dos impérios, nos totalitarismos. E continua sendo de formas talvez mais sutis, ou talvez nem tanto, nos debates que a gente tem hoje sobre globalização, sobre imigração, sobre identidade na era digital. Então, o que tudo isso significa pensando hoje? Significa que essa história toda tem um peso enorme. Palavras como cosmopolita, nômade, globalista, especialmente quando aplicadas a grupos específicos, nunca são neutras. Elas vêm carregadas de séculos de estereótipos, de usos políticos, infelizmente de muita dor e perseguição. É preciso ter consciência disso. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar um pouco mais, né? Considerando todo esse passado complexo que a gente discutiu, será que as conversas que temos hoje em dia sobre cidadãos globais, sobre nômades digitais, ou mesmo sobre os padrões de migração atuais, será que elas não acabam, às vezes até sem querer, ecoando alguns desses tropos antigos? Dessas ideias sobre gente com raízes versus gente sem raízes? É muito fundamental. Será que hoje existem outros grupos sendo colocados nesse papel incômodo de teste desse vivo que antes foi ocupado de forma tão central pelos judeus? Ou, pensando por outro ângulo, como será que o peso dessa história toda, desses rótulos, influenciam a maneira como as próprias comunidades judaicas hoje tentam navegar a sua identidade num mundo que é, ao mesmo tempo, hiperconectado e cheio de novas formas de divisão e fronteiras? Como equilibrar o particular e o universal nesse cenário? É algo que, com certeza, vale a pena continuar pensando.